Olá, caros alunos. Vamos agora iniciar a correção da questão de número 38. Bem, vamos a ela. O enunciado da questão diz o seguinte: observe o mapa abaixo. Gente, esse mapa representa um tipo climático característico do nosso país. Antes de nós respondermos a questão, é importante nós termos em mente que em nosso país existem cinco tipos climáticos diferentes. Quais são eles? Nós temos o clima equatorial, nós temos o clima tropical úmido, nós temos o clima tropical típico, nós temos o clima semiárido e nós temos o clima subtropical. O clima equatorial é aquele que se encontra na região norte do Brasil, que está situado, melhor dizendo, na floresta amazônica. O clima equatorial, como o nome já diz, é aquele que está próximo à linha do Equador. Linha do Equador é a região da Terra que recebe raios solares com mais intensidade. Então, como é que funciona o clima equatorial? No clima equatorial, nós temos temperaturas elevadas ao longo do ano inteiro e, consequentemente, chuvas abundantes também ao longo do ano inteiro. Ou seja, temperaturas elevadas e chuvas elevadas ao longo de todo o ano. O clima tropical úmido, ele se encontra em uma estreita faixa de terras que vai do estado de São Paulo, o litoral de São Paulo, pega o litoral do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, vai subindo até o Rio Grande do Norte. Tá? No clima tropical úmido, o que é que nós temos? Nós temos também temperaturas elevadas, mas não ao longo do ano inteiro. Durante o período do inverno, a temperatura é um pouquinho mais baixa. E as chuvas também são constantes e frequentes, mas durante o inverno ocorre uma redução também da pluviosidade. Então, o clima ele é tropical, ele é quente, mas não é tão quente quanto o clima equatorial, uma vez que no período do inverno a temperatura dá uma baixada. E ele é úmido, né? Mas não é tão úmido também quanto o equatorial, na medida em que durante o período do inverno nós temos uma redução da pluviosidade, certo? Clima tropical típico é aquele que se encontra no Brasil central, ou seja, no interior da região sudeste, na região centro-oeste também. Tá? O clima tropical típico, ele se caracteriza pela presença de duas estações do ano bem definidas. Nós temos um verão quente e chuvoso e nós temos o inverno ameno e seco. Tá? Então, mais ou menos assim, são 6 meses de época de chuva e 6 meses de época de seca. Então, se você for, por exemplo, a Brasília, lá pelo meio do ano, você irá perceber que praticamente não chove em Brasília nessa época do ano. A secura é muito grande, você percebe o ar muito seco e isso causa diversos problemas respiratórios. Tá? Um outro clima muito importante do nosso país é o clima semiárido. O clima semiárido ele se encontra no sertão nordestino, certo? E o clima semiárido se caracteriza pela irregularidade das chuvas. Não é que não chova no sertão, chove, mas chove em uma época muito restrita, de 2 a 3 meses no ano chove. Não chove também em grande quantidade. Ao longo do ano praticamente não há chuva, certo? Então o sertão nordestino ele está no clima semiárido, ou seja, é um clima quase árido, quase desértico, tá? Por quê? Porque as chuvas elas são irregulares, elas acontecem ao longo de 2 ou 3 meses e com baixa intensidade. No resto do ano não chove praticamente no sertão nordestino, tá? E no sul do Brasil nós temos o clima subtropical, tá? Então a região sul do Brasil, né, do sul de São Paulo para baixo,
já não se encontra mais na zona intertropical, tá? Ou seja, o sul do Brasil já recebe os raios solares com menos intensidade, tá? Então, na região sul do Brasil, nós temos uma temperatura mais baixa do que no resto do país, tá? Então, no clima subtropical, nós temos um verão quente, ok? Mas no inverno, bastante frio, tá? Um inverno rigoroso, tá? E a chuva, ela se mantém constante ao longo do ano inteiro, tá? Por quê? Porque no verão, o calor provoca a umidade, então temos chuva, e durante o período do outono e do inverno, uma parte da primavera, essa região sofre com a ação da massa polar atlântica, a famosa frente fria, que chega a essa região provocando chuva também na época mais fria do ano, ok? Então temos aí 5 grandes climas no nosso país, repetindo: clima equatorial, clima tropical úmido, clima tropical típico, clima semiárido e clima subtropical, ok? A par dessas informações, fica fácil responder a questão. Então vamos aqui ao mapa. O mapa, ele nos mostra o quê? O clima semiárido, aquela região ali, né, onde está a letra A, é a região do sertão nordestino, tá? Então nós temos que ver a alternativa que encaixe em características do clima semiárido, tá, ok? Então vamos ver agora as alternativas. O clima encontrado na área identificada no mapa com a letra A se caracteriza: letra A, pela irregularidade na distribuição de chuvas ao longo do ano. Perfeito, né? Então a alternativa A está corretíssima, como eu acabei de falar. O sertão, né, nós temos lá o clima semiárido, é um clima quase desértico. E por que é que não é desértico? Porque chove. Mas chove constantemente, as chuvas são bem distribuídas? Não, as chuvas elas são irregulares e elas se concentram apenas em uma época do ano, de 2 a 3 meses por ano. Ao longo do ano, nos outros meses, praticamente não chove nada, tá? Então não é que não chova, chove, mas é uma chuva concentrada em alguns meses, não é uma chuva torrencial também não, uma chuva mais fininha, tá? Então a letra A se encaixa perfeitamente em uma característica do clima semiárido. Vamos ver agora a letra B. Pela atuação marcante da massa polar atlântica no inverno. Não, nós já vimos que a atuação da massa polar atlântica ela é característica do clima subtropical. É aquele que está lá no sul do Brasil, tá? Letra C. Pelo verão com alta pluviosidade e pelo inverno praticamente seco. Não, já vimos que essas duas estações bem definidas é uma característica do clima tropical típico, que é marcante do Brasil central, da região centro-oeste e também do interior da região sudeste. Logo a letra C também está errada. E por último, a letra D, pela influência da altitude na variação do regime de temperaturas. Não, isso aqui, gente, é o clima tropical de altitude, tá? Que é uma variação do clima tropical úmido. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos a cidade do Rio de Janeiro, mas bem pertinho aqui da gente nós temos cidades serranas, como Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo. Nessas cidades que estão situadas na Serra do Mar, né, o que é que nós temos? Nós temos uma influência direta da altitude na temperatura. Então essas cidades são cidades com temperaturas mais baixas. Por quê? Porque são cidades mais altas, certo? Então o clima tropical de altitude é uma subvariação do clima tropical úmido. Não tem nada a ver com o clima pedido pela questão, tá? Então, sendo assim, a resposta correta é a letra A, ok? Letra A, uma vez que o clima pedido na questão é o clima semiárido, ok? Caso você tenha gostado, clique aí, né,
no ícone de gostou, certo? Não se esqueça de acessar o nosso canal no YouTube para assistir os outros vídeos, ok? E caso você tenha alguma dúvida em relação à questão, ou queira tirar qualquer dúvida pertinente à geografia, não se esqueça de entrar em contato conosco pelo nosso e-mail, espaçoemtransformação@gmail.com, né? Grande abraço e até a próxima correção. Tchau, tchau.